Fala galera, hoje é dia de Odisseia Cósmica. É uma história da DC, escrita por Jim Starlin e desenhada por Mike Mignola no ano de 1988. Jack Kirby criou o conceito do quarto mundo e dos novos deuses, além de um conceito extremamente poderoso, a equação antivida. Mas até o momento dessa história, a equação era desconhecida. O problema acontece quando algo dá errado e toda a vida é ameaçada. Algo tão grandioso que o próprio Darkseid é obrigado a se unir à Nova Gênese e aos heróis da Terra para salvar o universo. Mas a questão que fica é: seria seguro confiar nos planos de Darkseid? Não é necessário para entender a história, mas se você quiser conhecer melhor os detalhes aqui, eu já fiz vídeo explicando o que é o quarto mundo e os novos deuses, o que é a equação antivida, e já fiz origens do Senhor Destino e de Etrigan. Então se você quiser conhecer mais a fundo esses conceitos apresentados na HQ, dá uma olhada nos links aqui na descrição. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história, senta aí. Senta que lá vem a história. A história começa 6 meses antes, na verdade, onde na Terra acontece uma invasão de parademônios vindos de Apokolips tentando conquistar o planeta para Darkseid. Os monstros chegam em Gotham, mas Magtron de Nova Gênese já sabia desse ataque e com a ajuda do Superman expulsam os demônios de volta para seu lar pelo tubo de explosão que chegaram. Só que os heróis não perceberam que um deles acabou ficando para trás. Metron, em sua busca por conhecimento, foi atrás do maior mistério do universo, em busca da equação antivida. E quando surge num planetoide remoto há 2 semanas atrás, ele volta catatônico, totalmente sem reação, onde é encontrado por Darkseid, que monitorava seus passos por saber que Metron estava próximo de encontrar a equação. Darkseid leva Metron para Apokolips, onde tentou estudar a sua mente e os registros da poltrona Mobius nesse tempo, onde pensava que com a antivida reinaria o universo. Mas seus estudos mostraram o contrário. O que Darkseid descobre é um enorme poder que nem ele era capaz de conter, e por isso, mesmo que não queira, ele vai precisar de ajuda. Na atualidade, o Batman investiga alguns assassinatos que vêm ocorrendo em Gotham, e sua investigação o leva até os esgotos, onde descobre mais 3 corpos, entre eles o de um policial que conhecia, o oficial Joe Bester. E seguindo o rastro, ele encontra o responsável pelas mortes, um monstro enorme. Esse era aquele cão de guerra vindo de Apokolips que ficou esquecido ali. O Batman e o monstro têm um conflito e com a própria arma da criatura, o Batman dispara um raio que abre um buraco no estômago do monstro, que morre ali mesmo nos esgotos. O Homem-Morcego sai dali e levando o comissário Gordon para encontrar a criatura, o corpo do monstro tinha desaparecido. Inclusive, dos 3 assassinados que tinha visto antes, somente 2 foram encontrados, porque o corpo de Joe Bester também se foi. Logo depois, na Casa Branca, surge um dos novos deuses de Nova Gênese. Lonar aparece a pedido do Pai Celestial solicitando alguns embaixadores do planeta. Eram Superman, Batman, Caçador de Marte, Estelar, o Lanterna Verde John Stewart e um ancião conhecido como Sr. Blood. Assim, Lonar abre um tubo de explosão e os envia para os jardins de Nova Gênese, onde encontram o Pai Celestial ao lado do seu filho Orion e de Magtron. Aquela história de embaixadores era só uma desculpa para levá-los ali, porque essa era a forma mais fácil de acionar a todos. O assunto era urgente e tinha sido trazido por outra pessoa que também estava ali no jardim, o próprio Darkseid. O Superman imediatamente avança para cima dele, mas dessa vez Darkseid veio em paz e para enfrentar algo maior eles vão precisar se aliar. Assim, o Pai Celestial reúne todos e lhes explica o que poderia ser tão grandioso assim.
No passado, antes mesmo da existência dos dinossauros na Terra, uma raça alienígena comandava aquele setor do espaço onde ficaria Nova Gênese. Só que esses seres fizeram contato com uma raça alienígena não humana, e pelo seu orgulho, tentaram dominá-los. Isso gerou uma gigantesca guerra, um enorme conflito onde essa raça desenvolveu uma arma que demorou 100 anos para ser criada. Foi feito o canhão antivida, que iria varrer toda a vida num raio de 200 anos-luz, independente se eram invasores ou não. E mesmo alguns percebendo o absurdo no genocídio galáctico, o orgulho falou mais alto e o canhão foi acionado com a desculpa que eles estariam livrando o cosmos de uma raça de bárbaros inferiores. Só que ao ser ativado, o canhão pulverizou o próprio planeta em segundos, e uma onda de antivida se espalhou pelo universo, consumindo galáxias inteiras, até que a própria luz revidou e parou a destruição. E nesse local, a partir do fim daquele planeta, a vida começou a ressurgir muito tempo depois, com a criação de 2 novos lugares, Nova Gênese e Apocalipse. Só que a explosão antivida retirou esse setor do universo tradicional, transportando tudo existente ali para uma dimensão separada, o chamado Quarto Mundo. Os novos deuses pensavam que a antivida tinha se perdido na antiguidade, mas Darkseid sempre buscou a equação. E outro, que pela sua sede de conhecimento sempre a procurou também, foi Metron, e ele a encontrou. Com seus estudos, Darkseid descobriu que a equação antivida é muito mais que só um conceito. É uma espécie de ser sapiente, de entidade, um conceito vivo. Só que para entender melhor isso, eles precisam saber o que Metron viu. E naquele estado catatônico, isso não poderia ser feito. Por isso, os heróis estão ali. Mais precisamente, o Caçador de Marte, que com o seu poder telepático pode visualizar e transmitir aos outros o que Metron descobriu. Ele é trazido pelo Forrageador, um dos novos deuses que é membro de uma raça insectoide de Nova Gênese, inclusive sendo odiado por Orion por isso, por achá-lo inferior. A sondagem do Caçador de Marte mostra que Metron sabia dos perigos em buscar a equação antivida. Por isso, ele foi sozinho por uma jornada onde, se algo desse errado, ele seria a única vítima. Mas não foi bem assim. Usando seus cálculos e coordenadas, Metron chegou até a realidade onde existe a fonte das energias antivida. E ali ele encontrou aquele ser, aquele conceito vivo. Uma criatura de poder ilimitado que era extremamente maior que qualquer deus do Quarto Mundo. A antivida viu Metron e partiu para cima dele. Então ele tentou reverter a equação, mas a antivida foi muito rápida. E ao retornar, a entidade emitiu 4 espectros de si mesma que seguiram Metron até a nossa realidade, por onde se espalharam e onde deixaram o novo deus com a mente destruída até ser encontrado por Darkseid. A antivida já experimentou esse universo no passado, e ela o quer de novo. Por isso, ela pretende voltar e usou seus 4 espectros para iniciar esse plano. Darkseid estudou a trajetória deles e descobriu que foram parar em 4 planetas-chave, onde, se forem destruídos, podem acabar com todo o seu sistema, destruindo também a Via Láctea. Os planetas são Zanshi, Han, Thanagar e a Terra. Com isso, um enorme transtorno cósmico pode alterar algumas leis da física, onde a matéria se tornaria antimatéria, e a entidade antivida poderia entrar naquela realidade. Ou seja, o caos de uma galáxia morrendo é só o que ela precisa. E com só 2 desses planetas destruídos, isso já seria suficiente. Darkseid desenvolveu armas de captura dos espectros antivida, e para isso os heróis serão divididos em 4 duplas, enviados para onde melhor poderiam enfrentar os problemas. Assim, Orion e Superman irão para Thanagar, Magtron e Estelar vão para Han, Batman e Forrageador vão para Terra, e Caçador de Marte e John Stewart vão para Zanshi. Então, com um tubo de explosão,
eles iniciam suas jornadas. Mas antes disso, o Batman sabe que confiar em Darkseid não é uma boa ideia. Por isso, imediatamente ao chegar na Terra, ele contata um velho amigo para que fique de olho no tirano. Enquanto isso, em Nova Gênese, o ancião Sr. Blood vai ter outro papel nisso tudo. Porque ali, Darkseid tem também o demônio Etrigan. O Sr. Blood nada mais é que Jason Blood, depois que ele se separou de Etrigan. Se você quiser saber um pouco melhor sobre isso, inclusive, eu já fiz vídeo contando a origem do demônio, então vou deixar o link aqui na descrição. Jason Blood tem um papel importante, porque ele pode ser o único capaz de evitar a destruição do universo. Darkseid revela que mesmo que os espectros sejam pegos, a antivida poderia atravessar até aquele universo porque a barreira entre as dimensões foi enfraquecida com o avanço de Metron. E para a barreira ser reforçada, o demônio Etrigan revitalizado é a peça-chave, porque ele é uma criatura conectada aos recursos ilimitados da natureza pura. E essa energia canalizada por Darkseid pode salvar o universo. Então, sem escolha, mesmo relutante, mesmo querendo morrer em paz em vez de ter um demônio dentro de si mais uma vez, Jason Blood, sem outra opção, aceita a união e se transforma mais uma vez em Etrigan com todo o seu poder. Enquanto isso, Superman e Orion chegam a Thanagar e são surpreendidos por um exército de guerreiros alados, os Gaviões, a maior força do planeta, que estão sendo mentalmente controlados pela antivida. Então, enquanto o Superman busca uma solução pacífica e mesmo lutando tenta não machucá-los, Orion é o oposto e passa a matar seus inimigos sem dó nem piedade. A dupla vai até a capital, onde Orion ficaria na superfície distraindo os soldados, enquanto o Superman entra no subsolo numa fortaleza e, usando sua visão raio-x, encontra por ali uma bomba do juízo final. Uma estrutura gigantesca criada pelo espectro da antivida, que seria capaz de destruir o núcleo do planeta. E ali, um gigantesco guardião cuidando do local surge também, onde o Superman tem muita dificuldade em enfrentá-lo, mas o supera e com a sua arma captura o espectro da antivida, evitando a explosão de Thanagar. O problema é quando o Superman volta para a superfície e encontra um massacre. Orion é praticamente um assassino de sangue frio que atacou mortalmente o exército de gaviões e não se importava com aquilo, porque para ele isso era uma guerra. E é assim que ele age em combate e não vai se desculpar pelo que fez. Com isso, ele volta para Nova Gênese, deixando Superman para trás, dizendo que tem corpos para enterrar. Inran, Stellar e Magtron se dirigem até a capital e, ao invés de encontrarem a normalmente civilizada Thanagar, se deparam com o caos e pessoas se matando sem motivo algum. Aquilo era a influência do espectro antivida. A dupla encontra ali o grande herói de Inran, o terráqueo Adam Strange, que os acompanha na sua jornada e os leva até o centro do local onde começou essa loucura. Então ali eles encontram a grande bomba do juízo final. A bomba não tinha sido ativada ainda, então eles buscam pelo espectro, só que ele possuiu uma forma gosmenta que, pelas sombras, ataca os heróis, nocauteando-os. Então quando Magtron retoma a consciência, ele vê a Stellar capturada e a contagem acionada e quase no fim. Só que a Stellar estava bem consciente, e foi ela quem percebeu o cheiro de combustível da criatura. Ou seja, aquela era uma criatura inflamável, e usando seu fogo estelar, ela queima o hospedeiro do espectro que explode, destruindo a bomba e assim salvando o planeta. Em Zanshi, John Stewart chega com o Caçador de Marte, onde encontra uma população do planeta morrendo de alguma epidemia, e com o seu anel de Lanterna Verde, John sintetiza uma cura que o salvaria, o que o deixa orgulhoso dos seus feitos. Partindo até um local onde está sendo consumida muita energia, os heróis entendem que aquele seria o local onde o espectro estaria escondido. Mas com isso, eles entendem também que a antivida ali
tomou controle de todo o planeta. Desse jeito, passando por tempestades, os heróis são atingidos e a arma que iria capturar o espectro é destruída. Mas com o seu anel, Jon Stewart constrói outra arma e inclusive faz uma proteção para levar o Caçador de Marte em segurança também. Jon Stewart nessa época era extremamente egocêntrico, pensava que nada podia feri-lo ou derrotá-lo e que o poder do seu anel sempre resolveria tudo. Isso o tornou extremamente arrogante e insensato. Por isso, quando eles encontram o núcleo onde o espectro estaria, Jon diz que vai sozinho, que não precisa do Caçador de Marte para atrapalhá-lo. E mesmo o Caçador gritando que o Lanterna pode precisar dele, Jon Stewart diz que nada pode detê-lo. Até que ele se depara com a grande bomba do juízo final na sua contagem regressiva final e pintada de amarelo. A cor que na época era a grande fraqueza dos Lanternas Verdes. Então, sem poder fazer nada, pela sua arrogância, a bomba explode e todo o planeta Xanshi é completamente destruído. Jon Stewart causou o fim de um mundo, a morte de todos aqueles habitantes que há pouco tinha salvado. E com isso, não só Xanshi caiu, mas todo o sistema solar onde estava localizado. A polaridade do planeta foi invertida e tudo se tornou antimatéria. E como a matéria e a antimatéria não podem coexistir, acontecem explosões em cadeia que fazem a Via Láctea estremecer. Bilhões de vidas perdidas por culpa de um homem, por culpa da sua arrogância. O anel o protegeu automaticamente e o Caçador de Marte também ficaria vivo, mas Jon Jones diz que esse é o segundo mundo que ele vê morrer e por isso jamais perdoará Jon Stewart. E então parte dali, deixando o Lanterna Verde se lamentando pelo maior erro que cometeu. Na Terra, Batman e Forrageador vão até a Batcaverna, onde o Homem-Morcego usa seus conhecimentos para entender através das informações das outras duplas que o Espectro ataca e domina a coisa mais poderosa do planeta. E no caso da Terra, é a rede de computadores. Mas antes de agir, o Batman refaz o uniforme do Forrageador com cores mais escuras. Orion considerava essa dupla como a mais fraca, já que ambos não têm superpoderes como os outros, ainda mais com o Forrageador que o Orion chamava de inseto em forma de ofensa. Mas o Batman tá ali para mostrar o contrário. Ele descobre várias encomendas feitas em nome de Joe Bester, o policial morto que desapareceu no começo da história, e que só poderia estar sendo controlado através da antivida. Então, ao chegar no local das entregas, eles encontram não só o policial morto, como também o parademônio que tinha desaparecido. E controlado pelo Espectro, é ele quem monta a bomba do juízo final. Para evitar que a contagem termine, o Batman sabota a bomba e com a ajuda do Forrageador acabam com a influência do policial e então entram em combate contra o gigantesco monstro. O problema é que a batalha é mais complicada do que eles esperavam. Enquanto isso, em Nova Gênese, Orion, Caçador de Marte e Jon Stewart voltam através dos tubos de explosão, mas ali, Jon não consegue se perdoar pelo erro que cometeu. Nesse instante também, o plano de Darkseid foi iniciado, mesmo o Pai Celestial não concordando com isso. Darkseid invadiu o reino da antivida junto de Etrigan. Primeiro para evitar que ela acesse o universo tradicional, mas no fundo ele tinha um outro plano. Só que o Batman tinha chamado um amigo e ele estava ali observando tudo. Então o Homem Misterioso contata o Pai Celestial e Orion e diz que eles ainda podem resolver aquela situação. Assim, os três partem dali. Na dimensão da antivida, a entidade percebeu a presença de Darkseid, e então o tirano usa Etrigan como um condutor de forças místicas, mas não para restaurar a barreira, e sim para capturar a equação. Com isso, Darkseid ataca e a captura, mas ele não calculou corretamente.
O seu poder, mesmo usando Etrigan, não é páreo para dominar a antivida por completo. Dessa forma, ele prefere roubar só uma fração da equação, e mesmo com um pedaço, ele seria capaz de realizar seus planos de dominação universal. Mas o espectro de Zhanshi que sobreviveu volta para sua fonte, atacando Darkseid, que pela sua ambição agora fica preso com a antivida, e ele será a sua primeira vítima. Todos os heróis voltam para Nova Gênese e não encontram o Pai Celestial nesse momento, porque ele tinha sido levado dali junto de Orion pelo tal amigo do Batman, um herói que lutou ao lado dele na Liga da Justiça pouco tempo antes. Aquele era o Senhor Destino. Ele salva Darkseid e Etrigan, não porque o vilão mereça, mas porque cada um dos 5 ali tem uma ligação com alguma força elemental, e isso seria necessário para trancar a antivida. Com isso, o Senhor Destino, o Mago Supremo da Terra, cria o Pentagrama Cósmico, com ele ligado à magia, o Pai Celestial ligado à fonte, assim como Orion, Etrigan às forças místicas primitivas e Darkseid como acólito da antivida. E usando a luz, o Senhor Destino retarda a antivida, e para acabar com o perigo de uma vez por todas, ele destrói aquela realidade, acabando com toda a dimensão alternativa para que a equação não fosse mais alcançada. E assim, eles finalmente voltam até Nova Gênese. A ameaça da antivida acabou. Algo que Darkseid não queria na verdade, porque ele queria dominá-la para si. Inclusive, ele reclama dizendo que o Senhor Destino o usou como uma marionete para isso. E o herói responde que fez com Darkseid como ele já fez com muitos. Assim, com todos os heróis unidos, o tirano para e se retira raivoso dali. Tudo parecia vencido, mas a Terra ainda estava em perigo. A última bomba do juízo final ainda estava ativa. E enquanto isso tudo acontecia, o Batman lutava contra o monstro dominado pelo último espectro perdido. O monstro é muito poderoso e o Batman acaba sendo derrotado. Mas o forrageador continua. Ele se mantém e consegue afastar a criatura. Mas já que ele não é páreo também, pelo menos ele pode ter tempo para destruir a bomba. E no último segundo da contagem, ele a atinge destruindo a máquina. Mas com isso, se sacrificando e perdendo a vida. Agora sim, a ameaça tinha terminado, mas com algumas consequências. Como John Stewart, que não aguenta ter na sua consciência a morte de tantas pessoas por sua culpa. E com uma arma, ele tenta se suicidar. Mas ele não consegue ir até o fim. E nesse momento o Caçador de Marte surge, e usando uma certa psicologia reversa, ele incentiva John a fazer aquilo, já que ele não estava mesmo capacitado para ser um Lanterna Verde ou um herói. Então John pensa melhor, coloca seu anel de volta e manda o Caçador de Marte deixá-lo em paz, deixando essa ideia de lado também. Por fim, todos os heróis se reúnem com a chegada de Batman e do corpo do forrageador, o homem que deu a vida pela Terra. E nesse instante, Orion comenta que até que o inseto fez alguma coisa útil. Isso desperta o ódio do Batman, que lhe dá um soco imediatamente, dizendo que o nome dele era Forrageador e ele foi um herói. Assim como o Batman, que fez o contato com o Senhor Destino e que evitou o pior. Ou seja, a dupla considerada por Orion como a mais fraca foi na realidade a mais necessária. E com isso então, todos se vão. Inclusive Darkseid, que volta para Apokolips, onde vai planejar alguma próxima investida, já que secretamente ele manteve um pequeno fragmento da antivida. Mas por enquanto, tudo estava em paz. E em Nova Gênese, o Pai Celestial ordena que Orion leve o corpo do forrageador de volta para o Império Inseto, na esperança de que, pelo menos isso, o ensine algo sobre tolerância e heroísmo. E é desse jeito que termina a história.
A palavra Odisseia significa algo como uma viagem cheia de aventuras extraordinárias, narrando vários eventos e ocorrências únicas, variadas e inesperadas. E Odisseia Cósmica é exatamente isso. O roteiro é muito bem montado, com uma narrativa que te prende muito, e com uma arte de um ainda novato Mike Mignola antes mesmo de criar o Hellboy, que é ótima em variação de sombra e luz. Mas o maior destaque aqui são os personagens e o seu desenvolvimento. Como a atuação entre eles era única. Como as consequências de seus atos os afetam. Orion aprende a ser mais tolerante. O Caçador de Marte aprende a ajudar mesmo quem ele odeia. E Jon Stewart é o que leva a maior lição sobre a sua arrogância. Inclusive, fato esse que ficou marcado na história do herói e sempre surge para atormentá-lo, como inclusive em A Noite Mais Densa, onde essa sua falha foi mais abordada também. As faíscas entre Superman e Orion começaram pelos acontecimentos aqui e passaram a ser recorrentes nas HQs. Darkseid é representado como vilão até mesmo quando o universo está em risco. Só que, mais do que ele, a grande ameaça aqui, que foi criada pelo Jack Kirby sem muita especificação, é melhor desenvolvida nesse roteiro do Jim Starlin. A equação antivida surgiu e nunca apareceu, então a representação dessa ameaça foi mostrada de diversas formas ao longo do tempo, e essa aqui foi a primeira vez que ela de fato foi apresentada nos quadrinhos. Isso na visão do Jim Starlin. De leitura fácil e agradável, mesmo escrita há mais de 30 anos, Odisseia Cósmica traz uma aventura estelar, mas ao mesmo tempo com uma mensagem muito forte sobre o custo das suas ações. Realmente é uma odisseia pelo espaço, uma grande história de ficção científica com uma pitada de artes místicas e que no final se tornou um dos grandes clássicos da DC. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.